Por outro lado, quer ver uma área tão fundamental que é aquela árvore pequena que dá lindos frutos? Eu, como pesquisador, como acadêmico, mas qualquer órgão do governo que tem trabalho na base técnico-científica, ou qualquer órgão de universidades privadas, ou institutos que avaliam o IPCA ou outros índices, não tem como sobreviver e fazer seriamente nenhum consórcio que, por exemplo, faça um estudo de impacto ambiental, fará com rigor. Para dar um exemplo, estamos debatendo ali, eu fugi de lá para vir aqui, a hidrelétrica as hidrelétricas no Tapajós, são 40 previstas. E lá o município de Itaituba reclamando, a procuradora lá dizendo, ora, nós temos 150 mil habitantes, estão contabilizando 95. É claro que quando se projeta, por exemplo, impacto na área ambiental, e o consórcio que irá construir a hidrelétrica se responsabiliza com a produção de moradia, é claro que vai ser abaixo do real, na medida em que a população esteja sob júdice até hoje entre prefeitura e o IBGE, por exemplo. Dado que houve fraude reconhecida, mas que o IBGE acabou decretando, conforme as suas metodologias, um número de habitantes que hoje foi superado há muito, mas está sendo usado pelas empresas que compõem o comitê que faz estudo de impacto ambiental, que, aliás, já lançou o estudo e que realmente é uma fraude. É fraude em vários sentidos, inclusive porque os dados fornecidos não são seguros. Então, me perdoe porque reivindicações são corporativas, e eu tenho feito algumas que são de interesses corporativos, mas que são justas. Por exemplo, concurso público não é um corporativismo. É justo que o Banco Central, Vossa Excelência, respondeu em outro debate. O próprio IBGE, agora eu conversei, lhe agradeço, antes do debate, Vossa Excelência disse, olha, o que está previsto já em dezembro de 2013 será realizado, apesar do decreto que contingencia também os novos concursos, não é? Então, que bom, porque o IBGE necessita, porque eu tenho aqui alguns dados que me apresentaram, eu vou tentar abreviar, mas veja só que como os efetivos de nível intermediário, de 2006, esse estudo até 2015, eles foram reduzidos em 32%. Os efetivos em nível superior, é verdade, em 9 anos de história do IBGE, aumentaram em apenas 5,6 contra 32 que se perderam no nível intermediário. Mas os efetivos em nível total representam uma perda de 24% do efetivo. Esse concurso não reporá nem metade disso. Agora, veja bem, é verdade que grande parte das pesquisas circunstanciais, como os censos, são feitos por temporários. E aí houve um aumento de 172%. Contraditoriamente, com a necessidade de atualização de dados, aumenta o número de temporários, mas veja só, no item aqui, no quadro de execução orçamentária, eu me referindo aqui a 2014, uma histórica de 2007 a 2014, outras despesas têm tido uma perda grande. Só para ter uma ideia, em 2007, 527 milhões, outros anos bem menos. Em 2010 era previsível 1,353 bilhão de orçamento. Mas agora, em 14, já 341. Então, é claro que isso tem consequências graves numa série de indicadores. Olha aqui, eu anotei aqui. Por exemplo, pesquisas socioeconômicas. Quando houve a redução agora, ministro, que novamente cortar a árvore que dá frutos e cortar numa mesma altura a mata, trazendo prejuízos. É um corte, me desculpe, eu não quero ofender não, porque eu não gosto desse tipo de prática política, mas acaba sendo uma expressão de burrice administrativa e de planejamento. Porque, olha aqui, se eu corto em 2/3 de 766 para 204 milhões o orçamento de pesquisas de um órgão como o IBGE, que é tão fundamental para a vida nacional, eu estou inviabilizando pesquisas orçamentárias familiares, índices que ponderam as indicações de inflação, que diagnosticam o mercado consumidor, os gastos e hábitos de consumo das famílias, as desigualdades regionais. Eu inviabilizo até mesmo os índices relacionados à inflação. Então, eu queria levantar essas questões, ministro, e fazer um apelo, eu pessoalmente, por isso que eu fiz questão de dizer que o déficit não é novidade, e se houve no final de semana uma mudança, não tem mais déficit superávit,
É porque essa contabilidade ela é falsa desde a ditadura militar. Na medida em que nós dissemos, olha, 1 centavo de superávit primário, nós estamos determinando pagamento de uma dívida que não é auditada pela força do grande capital financeiro. Então, eu sei que não é fácil mudar a política econômica, não acho que o Levi concorde. Vossa Excelência tem uma história que me levava a crer, eu sou sincero, que iria tensionar, me desculpe a expressão, o jargão, mas pela esquerda nessa política. Infelizmente, acho que o governo como um todo, infelizmente, a presidente da República abandonou uma visão de, digamos, de desenvolvimento, de mais investimento, de redução dos juros e se curvou à lógica do capital financeiro, que está avassalando com a possibilidade da justiça social. Eu acredito, e aí eu não queria ter essa conclusão, mas eu creio que, apesar dos ministérios que o PMDB ganha, não vai viabilizar a governabilidade, não vai ter paz, né? E o desgaste político tende a ser maior. E eu concluo, presidente, se eu não digo que há, por mais que a imprensa trabalhe assim, um PT do B, quando, por exemplo, a mídia tenta fazer picuinha, dizer que o PT é contra o governo. Mas, a rigor, a história do PT é a história que a Fundação Lauro Campos, ou Perseu Abramo, anunciou ontem na Voz, representando centenas de economistas e outros grandes cientistas brasileiros que são petistas ou simpatizantes, que anunciou ontem, mostrando que o ajuste fiscal do governo realmente nega a história do partido da presidente. E nega a possibilidade de recuperação da economia, trazendo prejuízos concretos à saúde, à educação, especialmente quando a educação e saúde viram moeda de troca. E no caso do IBGE, talvez o PMDB, nem o PSDB, se vier apoiar o governo, não quererá, porque não dão valor para árvores pequenas que produzem grandes frutos. Porque os grandes frutos, para alguns, é sempre o lucro baseado em juros sobre juros sobre juros que inviabilizam o futuro do país. Muito obrigado pela atenção. Disponíveis. Na questão do concurso, como eu coloquei, nós propusemos uma suspensão temporária de concurso para o ano que vem, mas isso, obviamente, não implica nos concursos que já estão em andamento. Então, nós fizemos um esforço, esse ano admitimos, além do que estava previsto nos editais, em alguns concursos, há o concurso do IBGE. No caso do IBGE, nós também temos o cuidado de tentar preservar. Por exemplo, nós fomos forçados esse ano a adiar a preparação do censo agropecuário para o ano que vem, mas isso mesmo no cenário de corte está mantida a preparação do censo agropecuário, que era para ter começado esse ano, infelizmente não pudemos fazer esse ano. Então, essas são decisões inevitáveis de qualquer orçamento. Sobre essa questão de divisão